Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Encucar e com muita alegria e com muita expectativa eu quero te apresentar o programa Igreja e Encucar. Agora, em 2026, eu vou acompanhar de perto 10 igrejas, dando uma consultoria e apoio, sendo mais um membro da equipe no Ministério Infantil da sua igreja. Deixa eu dar aqui um breve pano de fundo. Eu e minha esposa, nós somos missionários já há 20 anos, desses 17 tempo integral. Somos formados em teologia e missões pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, ali em Atibaia, e já atuamos como missionários aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, depois na Bolívia e agora, nos últimos 5 anos, aqui na cidade de Marília. Sempre trabalhando com crianças em situação de risco e com o objetivo, a missão de ensinar a Bíblia para essas crianças e também, devido ao contexto de pobreza, devido ao contexto de favela, de comunidade carente, trazer apoio social. Mas nós sempre focamos prioritariamente no ensino bíblico. Daí nasceu o Encucar. Quando éramos missionários na Bolívia, para dar um suporte para o nosso sustento, eu comecei a pegar os estudos que eu já produzia para as crianças, organizar em currículos e fechar ali um pacote para vender para as igrejas uma assinatura. E de lá para frente, o Encucar só cresceu. Graças a Deus, tivemos ótimos feedbacks a respeito do trabalho, do conteúdo, a nossa proposta, a nossa visão, eu vou apresentar aqui para você um pouquinho. E a gente foi percebendo que algumas igrejas precisavam de um apoio a mais. Temos um grande desafio de fazer um ministério infantil relevante na igreja. E eu percebi que a gente poderia fazer um pouquinho mais. Então, agora no ano de 2026, eu reorganizei minha agenda. Estou aqui em Marília no projeto missionário que nós somos responsáveis. Mas eu reorganizei a agenda para poder dedicar um pouco mais de tempo para o Encucar, e isso está dentro do nosso chamado. Para nós isso também é missão. Entendemos que, assim como é muito importante ensinar a Bíblia para as crianças nas comunidades carentes, também é muito importante ajudar as igrejas, os professores e os pais a ensinarem a Bíblia para as crianças. E conversando, fomos vendo aí esse grande desafio da falta de voluntário, falta de preparo bíblico. Muitas vezes encontrei pastores e professores com muita vontade, mas eles não sabiam como fazer. E aí fomos orando, fomos pensando, conversando muito com a minha esposa, com a galera aqui. Reorganizamos então a agenda para que eu possa dedicar tempo para 10 igrejas bem de perto em 2026. Por isso que são apenas 10 igrejas, porque realmente vamos fazer um trabalho de perto. E eu quero te apresentar o que é esse programa e já te adiantar. Ele não tem custo, você apenas deve ser assinante do Encucar e eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre isso. E a sua igreja pode ser no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então nós vamos selecionar 10 igrejas e tenho certeza que vai ser uma bênção. Antes de eu falar deste programa, deixa eu te falar um pouquinho sobre o Encucar. O que é o Encucar? O Encucar é uma solução para o ministério infantil na igreja local. E o que o Encucar oferece? Basicamente duas coisas. Um método de trabalho para o ministério infantil e um material bíblico com boa teologia. A nossa proposta é estruturar a igreja e a família para que as crianças tenham um ambiente de aprendizado bíblico, saudável, cativante e relevante. E deixa eu explicar isso aqui um pouquinho mais. Quando eu falo de ambiente, nós entendemos a igreja como meio e a casa como fim. Toda a Bíblia, quando ela fala de ensino bíblico para as crianças, ela não se refere ao templo no Antigo Testamento e nem à igreja no Novo Testamento. Todas as vezes que a Bíblia vai falar
para ensinar a palavra de Deus para as crianças, ensinar sobre Deus para as crianças, ela vai se referir aos pais, ela vai se dirigir aos pais. Infelizmente, no nosso país, e essas 10 igrejas, eu espero que a gente consiga começar a mudar isso, pelo menos nessas 10 igrejas, existe uma cultura que lugar de aprender a Bíblia é na igreja e não em casa. Agora, temos que ter um ministério infantil relevante, um ministério infantil bíblico, um ministério infantil que realmente seja uma bênção ali na igreja? Sim, mas temos que olhar para o ministério infantil como um meio, não como um fim. Por quê? Não termina ali. O ministério infantil ele tem que ser excelente para ele ser um meio para um propósito maior, para o propósito bíblico, quando o assunto é ensino bíblico, para a criança de chegar às famílias. Então, a igreja tem que ter um ministério infantil muito abençoado, muito legal, muito atual, né, para as crianças dessa geração e também atingir as famílias como finalidade maior. A gente quer fazer um domingo muito legal para a criançada e outras programações na igreja? Sim, queremos. Mas tudo isso funcionando como um meio para atingirmos a finalidade de colocar pais estudando a Bíblia com os filhos na sua casa, no seu lar. Inclusive, a gente vai mostrar aqui para vocês que a ideia é que a aula do Ministério Infantil ela comece na igreja e ela termine em casa. Até mesmo para aqueles pais que são novos convertidos, vai ter um caso ou outro ali, talvez vai com a avó, vai com o tio, mas a grande maioria deve funcionar assim, como um jogo de futebol. Primeiro tempo na igreja, segundo tempo em casa. E eu sei que isso é um desafio, por isso que nós temos todo um programa para trabalhar durante o ano. Bom, falando do nosso método de trabalho, basicamente nós vamos olhar para 3 áreas. O currículo bíblico, né, na sala de aula, aquilo que acontece no domingo, a conexão com os pais e o coração do professor. Então é muito importante que o professor esteja preparado, que o professor conheça a lição e esteja vivendo aquilo que vai ensinar. Depois, seja feito um ótimo ensino e uma ótima aula no domingo na igreja e, por fim, essa lição chegue até os pais e ele possa, então, completar. É mais ou menos isso. A mesma lição começa a trabalhar o coração do professor, depois trabalha o coração das crianças na igreja e termina trabalhando o coração da família. E aqui tem uma coisa muito legal nessa integração de igreja e família. Por quê? Na igreja, a ideia é você fazer uma aplicação mais genérica, ela aponta um caminho para a vida. Agora, em casa, o pai pode pegar do ponto que você parou e ir mais fundo no coração da criança por uma questão de autoridade e de intimidade. Ele pode lidar com situações reais do dia a dia. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho 4 filhos e se na igreja for falado sobre orar, em casa eu posso pegar esse ensino e transformar ele em realidade. E falar, olha filho, você não tem orado como a gente conversou. Vamos orar todos os dias, tal hora, ali no seu quarto. Então eu posso trazer aquilo à tona. Se falar, por exemplo, sobre egoísmo, sobre ganância. Em casa, eu posso trabalhar uma questão específica. Falar, olha, aquele dia com seu irmão, você não quis dividir algo. Olha, ali você estava querendo algo demais, então você já estava sendo egoísta. Eu posso pegar o princípio e transformar ele em prática. E aí o ensino vai ser completo, porque a criança tem o coração preparado na igreja. Olha só como a igreja é importante. É o meio, mas é muito importante. E em casa, o pai vai trabalhar mais fundo, vai trabalhar de maneira mais específica. E o material bíblico com boa teologia. O que significa isso? Nós trabalhamos e pretendemos usar este currículo agora em 2026 com essas 10 igrejas e vai ser um currículo exclusivo. Outras igrejas vão seguir os nossos currículos lá no box. Nós temos mais de 18 currículos, mas este currículo aqui, que é esse panorama bíblico, ele vai ser exclusivo para essas 10 igrejas. Então, é a história da salvação que se divide no grande quadro
e na linha do tempo. Então, olha só, nós estamos falando aqui de duas coisas. Primeiro, o grande quadro, depois a linha do tempo. E o que é este grande quadro e esta linha do tempo? Primeiro você vai ver aqui que é a história maior, né? Criação, queda, redenção e eternidade. Isso aqui é o resumo da Bíblia. Essas 4 cenas que nos lembram que a Bíblia inteira é uma única história. E depois nós vamos trabalhar como que essa grande história se desenrola em histórias menores. Então, nós temos aqui em cada período, por exemplo, princípios, quais histórias estão aqui em princípios, quais histórias em patriarcas, e assim por diante, povo de Israel, conquista da terra. E olha só que legal, como nós estamos falando de uma linha do tempo, e como Deus está pegando essa história maior e desenrolando ela em histórias menores, nós temos aqui até a Reforma Protestante e a igreja hoje. Então, na Reforma Protestante, nós vamos ter uma lição em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Você lembra do que tem lá? O justo viverá pela fé. E falando da igreja hoje, vamos pegar ali passagens do Novo Testamento, onde ali nas epístolas, nas cartas de Paulo, ele fala da prática da igreja. E aí depois vamos seguir para falar da eternidade. Então, este currículo, ele vai ser exclusivo para essas 10 igrejas e ele vai apresentar esse grande panorama bíblico com as principais histórias ao longo da Bíblia. E tudo vai prontinho para você. O nosso material tem tanto já o que prepara o professor, que é o devocional e a videoaula, tem o material para a sala de aula, com as imagens, com as atividades, adaptação por faixa etária. A gente tem um método aqui de 5 momentos, então é a introdução, depois 3 pontos, cada ponto com uma ilustração e a aplicação. Tudo para simplificar sem perder a clareza e profundidade. Então, quando a gente fala de um material bíblico bom, quanto ao conteúdo, agora vamos olhar aqui do lado, né? Quanto ao conteúdo, primeira coisa, um ensino claro e profundo que respeita a idade da criança. Como eu já falei, lições construídas sobre a narrativa da história da salvação, criação, queda, redenção e restauração ou eternidade. Cada história menor é compreendida dentro da história maior. Isso aqui é muito legal, porque quando a criançada olhar um ponto aqui, então vamos pegar aqui, por exemplo, Daniel lá no cativeiro. Ele vai ver essa pequena história, esse pequeno trecho que a gente vai estudar dentro dessa história maior. E a fidelidade ao texto. Isso aqui é muito importante. O que o autor bíblico quis comunicar, não o que queremos que ele diga. Então nós vamos deixar o texto dar o tom da lição, dar o tema da lição. Isso aqui é algo inegociável em uma boa lição bíblica, não só para as crianças, né, para os adultos também. Segunda coisa, quanto à abordagem. Então vai ser cristocêntrica. Toda a escritura aponta para Cristo e sua obra, mas sem fazer forçação de barra. Nem sei se existe essa palavra, forçação, mas sem forçar a barra, sem esticar demais, porque algumas pessoas às vezes querem falar de Cristo em alguns textos que de repente não dá para encontrar Cristo ali. Agora, quando a gente olha toda a escritura, a gente vê que toda a escritura aponta para Cristo e muitos textos, inclusive lá no Antigo Testamento, estão falando de Cristo, sim. Dá para a gente entender isso como um todo. Sem moralismo, a Bíblia é primeiro lugar onde devemos apontar a nossa esperança antes de ser um manual de bom comportamento. O bom estudo bíblico não vai ser só uma listinha de pode e não pode. Ah, isso aqui é permitido, isso não é permitido. Então, primeiro vai falar de onde nós temos que colocar a nossa esperança naquilo que Cristo fez. Depois, sim, eu vou pensar que a partir dessa esperança em Cristo, como que isso molda o meu coração e o meu comportamento. Mas veja bem, a prioridade é a minha esperança no que Cristo fez e não naquilo que eu posso fazer. E isso aqui para a criançada é um desafio. Sem analogias
analogias forçadas. Eu até coloquei aqui, né? Nada de 5 pedras de Davi igual 5 disciplinas espirituais. Gente, as 5 pedras de Davi são simplesmente pedras. Elas não representam nada mais do que uma pedra que matou o gigante. Inclusive, Golias não representa os problemas da vida. Golias representava o pecado. Por isso que Davi falou, né? Esse incircunciso e aquele improvável vencendo, assim como Cristo venceu ali o pecado. Então, sem pegar a criançada com aquelas analogias, a trindade é o ovo, a casca, a clara e a gema. Às vezes a gente, na boa intenção, né, de simplificar ali, de tentar simplificar para a criança, mas apesar da boa intenção, a gente vacila um pouquinho nisso daí. A gente não. Outras pessoas, você não vai mais vacilar nisso não. E quanto ao formato, olha só que legal isso aqui, pessoal. Foco no texto, não no lúdico. O jogo e a brincadeira servem ao ensino, não o contrário. Eu não tenho nada contra ter uma brincadeira, uma atividade, um lúdico, o nosso material tem, mas o nosso foco é estudar o texto. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa assim tão criativa, tão divertida, tão legal, tão lúdica, mas a criança não aprendeu a Bíblia. Linguagem acessível e adequada, sem ser rasa, é possível nós ensinarmos a Bíblia para as crianças com uma linguagem adequada, sem querer ser muito raso. Eu nem gosto muito da ideia de simplificar, porque a criançada está muito esperta, elas captam muito bem as ideias, a gente precisa ler o texto para elas. Às vezes a gente fica dando tanta volta e não lê o texto, né? E tratando muito com interação. Então, perguntas que levam a criança a pensar biblicamente e não apenas repetir sem assimilar. Não tenho nada contra decorar versículo. É muito legal. Nosso material tem toda a lição um versículo para a criança decorar em casa. Mas veja bem, ela está só repetindo como um papagaio ou ela está entendendo aonde que aquele versículo está inserido, qual que é o texto, qual que é a intenção do autor, o que que aquele versículo ensina. Então isso é tão importante quanto decorar. Decorar ajuda, é um primeiro passo, mas não adianta só decorar sem entender o que aquilo quer dizer. Bom, e como é que você vai então, como é que vai ser esse programa Igreja Inculcar, na prática? Nós vamos trabalhar com 3 colunas junto com o seu ministério infantil durante 1 ano. Então olha só, engajar os pais, as famílias, equipe muito bem preparada e ensino bíblico levado a sério. Isso aqui é como um objetivo final que nós vamos ter, que eu quero atingir lá em dezembro de 2026. Então, famílias mais engajadas, pais mais engajados, equipe que está dando aula ali para a criançada, que está liderando o Ministério Infantil, que está apoiando, que está auxiliando, muito bem preparada e ensino bíblico levado a sério. A sala das crianças, a salinha, o culto, chame como você quiser. Não é um lugar de entretenimento, de distração, ou só para criança ficar ali enquanto o pai está no culto aprendendo. Não. A sala das crianças é tão importante quanto o culto principal. O professor que está ensinando, ele tem uma mensagem tão importante quanto o pastor lá que está no púlpito ministrando a palavra de Deus. Deixa eu falar um pouquinho mais de cada um desses aqui. Primeira coisa, engajar os pais. Olha só que legal. Isso aqui já começa com o primeiro desafio. Ponto 1. Chamar um pequeno grupo de pais para ajudar na sala de aula aos domingos. Serão treinados por nós. Aí a gente vai ter um cronograma. E aqui é algo que Deus tem colocado já no meu coração há algum tempo, porque muitas igrejas têm muitos desafios com os voluntários. Ou melhor, não tem voluntários. E, assim, são poucas as igrejas, essas igrejas grandes, que tem lá um monte de voluntário, uma mega estrutura e não sei o quê. Infelizmente, não é todo mundo, ou pelo menos acho que a maioria das igrejas não tem dificuldade com voluntários. E o que Deus tem colocado no meu coração é que a solução está nos pais. Pessoal, eu tenho 4 filhos.
Quem são os mais interessados em que o ministério infantil seja relevante, seja frutífero? É o pai e a mãe. Eu sou o primeiro a querer que lá na minha igreja tenha um ministério frutífero. Inclusive, a minha igreja é a primeira que vai participar desse programa. A gente vai desenvolver isso em nossa igreja também. Vamos ali estar ajudando a desenrolar tudo isso na igreja também. Então, a ideia é que você pegue um pequeno grupo de pais para começar, porque a partir desse pequeno grupo de pais, o desejo que eu almejo e espero é que todos os pais participem do Ministério Infantil dando aula, auxiliando. E eu sei que você vai lá chamar o pai e falar, mas eu nunca dei aula, eu não sei como fazer. Eu falo, não tem problema, nós vamos ajudar, nós vamos treinar. Você pode dar um domingo por mês? Será que na sua igreja não tem 4 casais, 5 casais que podem começar ajudando a equipe que já está lá? Talvez até já tenha um casal trabalhando junto no Ministério Infantil, mas a maioria às vezes é a esposa, as mulheres, ou só o marido. Muitas vezes são os adolescentes que estão trabalhando ali, os solteiros, e todos esses são uma bênção e eles podem continuar. Mas a ideia é trabalhar o casal, o pai e a mãe, eles entrando em sala de aula e dando aula, só que você não vai começar falando para todos os pais, né? Mas se você começar com um grupo pequeno, isso vai andando, vai se tornando uma cultura. Daqui a pouco vários pais estão engajados, animados. Daqui a pouco chegou uma família nova na igreja, ela vai falar assim, nossa, você está chegando aqui com filhos, aqui todo pai participa do Ministério Infantil. Nossa, mas eu nunca dei aula. Não tem problema, porque a nossa igreja tem todo um sistema organizado que vai te ajudar com isso. Galera, isso aqui fala para mim, é o suprassumo, é um sonho de consumo, você ter as famílias, os pais e as mães, liderando e segurando ali, suportando o Ministério Infantil. E 2, envolver todos os pais na lição em casa. Isto é, como eu falei, a aula começa na igreja e termina em casa. Isso aqui já é para toda a família da igreja. Então, mesmo que você vai começar com um pequeno grupo que vai se envolver com as aulas, a ideia é preparar os pais, todos os pais, todas as famílias, e eles vão ser treinados para isso. Tem já o devocional, o material pronto, tem a videoaula, para que ele entenda que a aula no domingo, ela é muito importante, mas ela não fecha a conta, ela não termina ali. Eu gosto muito da analogia do jogo de futebol, né? Primeiro tempo na igreja, segundo tempo em casa. E novamente, muitas igrejas tentam fazer isso. Eu estou te falando que eu escuto, a gente já está aqui envolvido com o Incucar há 6 anos. Eu sempre fui levando ali como dedicando uma parte menor do meu tempo, porque eu tenho meu trabalho missionário, a base que a gente tem aqui na favela no Argolo Ferrão e o trabalho que a gente tinha também lá na Bolívia. Mas, mesmo assim, conversando com as igrejas, eu percebo que tem igreja que fala assim, olha, eu dei o devocional para os pais e eles não devolveram, eu dei o devocional para os pais e eles não fizeram. É tudo questão da gente treinar os pais, engajar, aí vai ter também uma agenda de programação. Eu sempre falo que muito do que nós podemos melhorar no domingo é o que acontece fora do domingo. Então vamos ter aí uma agenda de eventos. Olha, esse mês nós vamos no zoológico, mês que vem nós vamos no circo, no outro mês nós vamos no pesqueiro, no outro mês nós vamos só no shopping tomar um sorvete, mas vamos todo mundo junto. O clube bíblico e os jogos de tabuleiro. Então, todo primeiro sábado do mês, as famílias vão vir na igreja e todo mundo vai levar ali um jogo de tabuleiro e nós vamos ter um tempo de integração, de bate-papo, palestras para os pais. Então, cada igreja a gente vai trabalhar de maneira personalizada conforme a realidade aí da sua igreja. Mas a ideia é envolver os pais nesse segundo tempo do nosso jogo de futebol, que é o ensino bíblico para as crianças. E, como eu falei lá no primeiro ponto, ter um grupo de pais que vai começar a se engajar com o Ministério Infantil, com o objetivo deles irem contagiando aí de maneira positiva outras pessoas e trazerem também para ajudar no Ministério Infantil. E olha só, um bônus, criar um espaço de escaninho para cada criança. Essa foto é do nosso projeto aqui na favela em Marília, onde nós temos uma classe bíblica e cada criança tem a sua caixa. Então,
A caixa da criança tem a sua Bíblia, a gente não deixa eles levarem para casa, né? Fica aqui, mas tem as tarefas, as lições. Então aí na sua igreja, cada criança vai ter a caixa dela, onde o pai vai pegar a atividade num domingo, vai devolver no outro domingo, onde a gente vai deixar recados, a gente vai guardar. Então isso aí vai ter até um senso de pertencimento. Vão ter a caixa dos visitantes, aquele que está chegando a primeira vez, mas o foco mesmo é naquele que já é membro, que já está ali participando. Ele fala assim, essa aqui é a minha caixa, onde ele vai ali ter o material, ter a lição. Então a gente vai ajudar você a criar esse espaço aí na sua igreja. Tô falando que é para fazer um ministério infantil sensacional. Tô brincando não. Isso aqui é muito legal. Aqui na favela faz um sucesso tremendo. Eu tenho certeza que na igreja mais ainda, porque vai ter o suporte, o apoio, os pais vão estar juntos. Bom, o que é uma equipe muito bem preparada? Nós vamos ter um encontro mensal online. E o primeiro já vai acontecer agora em dezembro, pertinho aí já mais perto do Natal. Depois a partir de janeiro, fevereiro e por aí vai. E eu vou fazer uma visita na sua igreja 4 vezes ao ano. A ideia é 2 vezes no primeiro semestre e 2 vezes no segundo semestre. A gente vai interagir ao vivo, eu vou ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais da realidade de vocês e propor soluções baseadas aí na sua igreja, porque muitas coisas são bem específicas de cada realidade, divisão de faixa etária, espaço que você tem para trabalhar com as crianças, igrejas mais tradicionais, igrejas mais avivadas, igrejas que as crianças chegam e já vão para o ministério infantil ou outras igrejas que a criança vai ali, participa do louvor e depois do louvor ela vai para o ministério infantil. Isso aí não tem regra de certo ou errado, cada igreja vai trabalhar de uma maneira, né? Então, a ideia é que eu vá aí na sua igreja 4 vezes ao ano. Aí você fala assim, pô, Rico, mas eu quero participar desse programa, mas minha igreja é na Irlanda, é na Austrália, é no Japão. Nós temos assinatura na Irlanda, na Austrália, no Japão, na Suíça. A gente já vai falar como é que isso vai funcionar, mas a ideia é que eu vá aí na sua igreja. Então é óbvio, né? Estou falando de igrejas longes, eu estou aqui na cidade de Marília, então igrejas aqui na região de Marília, Bauru, Botucatu, São Paulo, Campinas, aqui no norte do Paraná, sul de Minas, aqui na pontinha, no finalzinho do Mato Grosso do Sul. A ideia é que a gente tenha essas igrejas. Mas, Rico, minha igreja está um pouquinho mais longe, está lá no sul, no nordeste, está em Brasília, está na região norte. Nós vamos aí, porque, como eu falei, isso para mim é missão. Melhorar o ensino bíblico aí na sua igreja, engajar os pais, criar mesmo um ambiente onde o ministério infantil vai funcionar de maneira excelente e sensacional. Bônus! Teremos um encontro presencial com todos os líderes para treinamento e troca de ideias network em São Paulo. Isso aqui vai acontecer lá para o meio do ano, lá, né, perto do finalzinho de junho, inclusive já com um treinamento e um preparo para a sua escola bíblica de férias em junho. Então, aí você vai ter que ir para São Paulo, depende de onde você estiver, mas eu acredito que a maioria vai poder ir. E a gente vai, inclusive, ali ao vivo, a gente vai ter um grupo no WhatsApp exclusivo, que a gente vai trocar ideias, vai ter as reuniões mensais, mas ali ao vivo e a cores, a gente vai orar uns pelos outros, dividir as nossas dificuldades, vai criar mesmo ali uma comunidade, vai ser muito legal e principalmente interagir, né? Todo mundo ali, ó, como é que é na sua igreja? Poxa, eu fiz isso e deu certo, ó, eu fiz isso e deu errado. Poxa, olha, na minha igreja, como eu falei, né? A minha igreja mudou recentemente aqui em Marília. Antes a criança chegava, já ia direto para o Ministério Infantil, aí conversando, acharam melhor a criança participar do louvor e os pais têm gostado. Então, a gente vai ver, trocar experiências e vai ser muito legal presencial. Você vai encontrar pessoas que estão passando pelos mesmos desafios, alegrias, pelas mesma missão que você tem, né? Os pais juntos vão poder participar também, vai ser muito legal, vai ser um encontro que vai ser caprichado. E por fim, o ensino bíblico levado a sério, a nossa terceira coluna. Bom, primeiro, o material do Inculcar já vai evidenciar a seriedade do ensino.
Então o nosso material, ele é muito elogiado pela teologia. Esses dias eu encontrei aqui em Marília a líder do Ministério Infantil de uma igreja que assina o Inculcar, e ela falou algo para mim muito legal. Ela falou assim: Rico, o Inculcar subiu o nível de Bíblia no Ministério Infantil, melhorou muito o nível de Bíblia. Então isso é uma marca do Inculcar, então isso aí já vai no pacote. E olha só que legal, nós vamos ter uma Olimpíada Bíblica entre as crianças das igrejas participantes. Então nós vamos ter aí, ao longo do ano, conforme o currículo, conforme o tema, como se fosse uma competição. E como se fosse não, né? É uma competição, é que não vai ter primeiro, segundo e terceiro, mas vão ter ali crianças que fazem tantos pontos, todo mundo ganha medalha de ouro. Crianças que fazem tal pontuação, medalha de prata, e outras medalha de bronze. Então todo mundo vai ganhar pelo menos a medalha de bronze. Mas nós vamos testar os conhecimentos. Então a criançada vai responder em casa com os pais, vai mandar. Isso vai criar uma coisa assim muito legal da criançada percebendo como que eles mesmos cresceram no conhecimento bíblico. Então vamos pegar lá naquele currículo, por exemplo, o período do cativeiro. Então a gente vai falar lá daquele período do cativeiro, ele vai poder responder perguntas do que aconteceu, ele vai entender por que aconteceu o cativeiro, o que é o cativeiro, e aí vai ter também a divisão das faixas etárias, e essa Olimpíada vai ser exclusiva para as igrejas que vão participar aí desse programa, dessas 10 igrejas. E aí, para participar, essa é a pergunta que eu tenho certeza que já está falando. Rico, o que eu faço agora? Como é que eu faço para participar? Vou te falar. Primeiro, o pastor e liderança devem comprar a ideia junto com a equipe do Ministério Infantil. Galera, hoje eu tive uma reunião com o meu pastor, conversamos um pouco sobre as ideias para 2026 e assim, que nem aqueles casais que vão formar ali parte da equipe. Tem que ser o pastor que convida. O pastor tem que falar de púlpito. O pastor tem que desafiar os pais. Então a liderança da igreja, o pastor da igreja tem que comprar a ideia. Não adianta o pastor falar, resolve aí que eu tô aqui. Não, o pastor tem que se engajar junto, tem que ser o primeiro e mais animado. Segundo, tem que ser assinante anual do Inculcar. Esse é o único custo que você vai ter de participar do programa. Então, as igrejas que já são assinantes do pacote anual, elas já estão habilitadas já para participar nesse segundo ponto. As igrejas que têm assinatura mensal, elas têm que se tornar assinatura anual. E a gente vai ter uma condição especial, porque a assinatura anual ela tem um desconto, você pode pagar em 3 vezes. Isso aqui a gente conversa, isso aqui não é um critério, mas isso aqui eu tenho certeza que a gente consegue resolver. Terceiro, a igreja tem que custear as despesas da visita que eu vou fazer aí na sua igreja. Viagem e hospedagem. E, irmãos, eu tô afim, tô muito animado, tô muito motivado a te ajudar. Então, quando eu falo assim, viagem e hospedagem, você não precisa pensar num negócio assim tão, nossa, ele vai querer ficar no hotel 5 estrelas. Não, se der para ir de ônibus, vamos de ônibus. Só se for muito longe, vai de avião. Ô, Rico, você vai ficar aqui na casa de uma família, né, na casa de alguns irmãos aqui que vão te receber. A ideia é, sabe, nada de glamour, não. Mas claro, Rico, tem um hotel aqui, uma pousada, alguma coisa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu só não posso colocar do meu bolso. Então a igreja tem que pagar, a gente vai combinar, vai montar uma agenda para coincidir, né? Por isso que são 10 igrejas, você põe aí, são 40 visitas no ano, então a gente vai ter que organizar a agenda bonitinho, mas eu vou sair aqui de Marília e vou passar um dia durante a semana, ou de repente até um final de semana, para ver o seu trabalho acontecendo aí, no domingo, com todo mundo, e a igreja tem que custear esse trabalho. E por último, a permissão para divulgação do trabalho do Inculcar na igreja, sem mostrar às crianças, o rosto das crianças, mas colhendo depoimentos da equipe e dos pais. E galera, peito aberto, é aqui que eu ganho. É aqui que o Inculcar vai ganhar. Por quê? Eu acredito muito
nesse movimento que vai melhorar a qualidade bíblica, que vai engajar os pais, que vai treinar bem a equipe, e eu quero mostrar isso para as outras igrejas, para que as outras igrejas façam também. A diferença é que ela não vai ter o rico lá na equipe dela, mas a sua igreja, o que vai acontecer aí, também vai inspirar e abençoar outras igrejas. A gente vai documentando isso ao longo do ano, e eu quero chegar lá no fim do ano, ver muitos pais falando, olha, eu nunca imaginava que eu poderia entrar na sala e dar aula, olha, eu nunca imaginava que eu poderia ensinar a Bíblia para o meu filho em casa, olha, o nosso tempo de Bíblia se tornou uma coisa assim obrigatória, hoje a gente não vive sem esse tempo de Bíblia, e antes, sabe, eu nunca fiz, eu nunca nem li um versículo com meu filho em casa, então a gente quer documentar isso, e a gente vai ter um termo para a gente poder divulgar isso. Por isso que eu falo que é aí que eu ganho. E eu pensei muito nesse ponto, porque eu tenho um pastor que me aconselha, que me ajuda, e ele falou, poxa, Rico, você poderia cobrar, né? Eu falei, olha, poderia cobrar um valor aí por mês, ou um valor lá na visita, olha, então são 4 visitas, cada vez que eu for visitar a igreja tem que dar uma oferta de, sei lá, R$1.000, R$2.000. Falei, não, eu quero ganhar mostrando que a coisa aconteceu. E eu sou o primeiro interessado a fazer a coisa acontecer para que outras igrejas possam ver que realmente tudo isso aqui funciona. Bom, é isso. Deixa eu voltar aqui. Então, se você quiser participar, você vai mandar para mim uma mensagem, tem o link aqui, tá? Na descrição do vídeo, e a gente vai conversar. Primeiro, antes de eu te mandar um formulário, alguma coisa assim, a gente vai marcar uma reunião. Então, eu vou conversar com você e a gente vai bater um papo mesmo por áudio, uma chamada de áudio. Eu preciso ter uma conversinha de 5 minutos com você para que eu possa entender se você pode, então, avançar para uma segunda etapa, que é preencher um formulário, e aí a gente já definir quais são essas igrejas. Eu já tenho 13 igrejas, já a minha igreja é a primeira, e já tenho mais 2 igrejas, então nós temos 7 vagas, e eu gostaria muito que você fosse uma dessa igreja, você que está realmente afim de fazer um ministério infantil bem relevante, bem legal. E se por acaso não der para você participar, como eu falei, você vai acompanhar tudo que eu vou ensinar para as igrejas, tudo que eu vou falar para as igrejas, eu vou documentar e eu vou também colocar na internet, a gente vai estar divulgando, vai estar mostrando. A diferença é que você não vai ter acesso a esse grupo, não vai ter o rico acompanhando, mas você vai poder sim fazer, se você tiver um pastor engajado, uma equipe engajada, aí um pessoal disposto a fazer, só observando, você já vai conseguir fazer. Agora, a ideia é que tenha 10 igrejas mesmo, que eu vou encostar nelas, que eu vou ser mais um membro da equipe e tenho certeza que vai ser uma bênção. Paz do Senhor, Deus te abençoe, eu espero o seu contato para a gente conversar. E eu pretendo já fazer a primeira reunião agora em dezembro, mas dezembro esteja corrido e a primeira reunião seja para janeiro. Não tem problema. A ideia do currículo é começar só em fevereiro, então a gente vai ter tempo de você ver o material, conhecer o material, participar desse primeiro treinamento. Janeiro é férias, né? A igreja fica todo mundo viajando, às vezes muda ali alguma coisa, até mais dificuldade de equipe, mas ali em fevereiro, pegando o período escolar, né, voltando às aulas, aí a gente já entra com aquele currículo e tenho certeza que vai ser uma bênção. E última coisa muito importante, ore por isso. Ainda que você vá se candidatar ou não, mas eu peço para você, ore por isso. Nós temos uma missão, um desafio que é ajudar a criança a aprender a Bíblia. E como nós falamos aqui, a melhor maneira da criança aprender a Bíblia é ter um adulto bem preparado. Deus te abençoe, paz do Senhor. Estou aguardando o seu contato. Valeu, tchau.